Se você é feio, pobre ou burro, assista esse vídeo até o final. Eu sei que esse título, né, ele é bem chamativo e talvez você esteja se perguntando, pô, quem é esse cara para falar sobre esse assunto? Você já percebeu que, bom, eu não sou bonito, eu sou feio, mas eu não sou pobre e também não sou burro. Se você tem alguma dessas características, esse vídeo é para você. E não, esse vídeo não é brincadeira, eu não tô aqui em busca de engajamento, diferente do que você possa imaginar, é um assunto muito sério, eu quero conversar com você a respeito disso. Aqui nesse canal eu faço algumas lives, uns reacts, comentando alguns assuntos, mas eu decidi também trazer um conteúdo um pouco mais sério. O que acontece? Eu faço live uma vez por semana, reajo a vídeos que estão em alta na internet, dou um comentário, às vezes não me aprofundo muito naquele comentário, e eu vi o seguinte, cara, eu preciso trazer assuntos mais sérios para as pessoas. Por quê? Isso pode ajudar elas a mudar a mentalidade, ou ter algum insight, enfim, pode ajudar você de alguma forma. É por isso que eu decidi fazer esses vídeos numa pegada aqui sem edição, mais focado no conteúdo. Então, se você não tem paciência de assistir no 1.0, acelera um pouco o vídeo que eu tenho certeza que a mensagem desse vídeo vai fazer muito sentido para você. Antes, só para eu me apresentar, para você ter uma noção do que eu faço e que minha vida não é ficar falando merda na internet. Eu trabalho hoje no maior banco da América Latina, num segmento PJ, com clientes que faturam de 20 a 200 milhões ano. Então eu atendo esse tipo de público, esse tipo de empresas e eu conheço sobre processos estruturados de crédito, enfim. Só para você ter noção, sou especialista em neuroeducação, então eu acho que eu tenho um pouco de know-how para te passar alguma coisa sobre o mundo, tanto corporativo como a vida em si. Se você é feio, pobre e burro, você precisa se atentar a esses detalhes. O que acontece? O mundo é um lugar cruel. Se você é uma pessoa feia, ao longo da sua vida, desde a sua infância até a sua juventude, que provavelmente você é jovem, pela estatística que eu vejo do canal, as pessoas que me assistem aqui são pessoas mais jovens, ou se você já é uma pessoa mais velha, você sabe que a aparência, ela importa. E se você é uma pessoa que não é esteticamente bonita, assim como eu não sou um cara bonito, tá? Talvez dentro daquilo que você acredita ser bonito, eu possa me enquadrar. E a beleza, ela é subjetiva. Mas existe um padrão, pessoal. E esse padrão, quando ele não é seguido, infelizmente a sociedade ela te vê como inferior. E aí eu vou te contar uma experiência pessoal minha. Eu sou formado em gestão, tenho 2 pós-graduações, mas antes de ter todo esse know-how, eu trabalhei muito tempo com vendas, sendo vendedor. E meu primeiro emprego foi no material de construção. Eu era ali atendente barra vendedor. Tempos depois, eu recebi uma proposta para participar de uma entrevista numa das lojas mais conceituadas de carro aqui de Manaus e tem no Brasil todo, uma loja da Honda. E lá eu era uma das pessoas com experiência, tinha trabalhado no segmento de 2 rodas de motos, venda de motos, e queria migrar para o setor automotivo. E tinham 3 pessoas participando dessa seleção nesse dia. Eu, uma moça e um rapaz. Dessas 3 pessoas, eu era a pessoa mais preparada. Por quê? Eu sabia me comunicar bem, eu sabia sobre o negócio, tinha estudado sobre a história da empresa, eu estava mais ou menos ok ali, não estava com a melhor roupa, uma roupa de marca, uma roupa cara, mas eu estava alinhado, não estava nem... Entendeu? Você sabe, eu não estava tão mendigo, eu estava ok para uma entrevista de emprego. E eu me saí muito bem. Eu me saí muito bem, eu tenho certeza disso. E aí, a pessoa que estava me entrevistando falou o seguinte: olha, Luiz, eu gostei muito do seu perfil, você é um cara arrojado, sabe falar bem, mostrou que tem domínio sobre aquilo que você está falando, você fala com muita confiança e energia, isso é muito legal. Mas, infelizmente, você é um copo meio cheio, ele falou assim. E aí, só para resumir a história, quem ficou com a vaga foi a moça, e ela era uma moça muito bonita, tá? Padrão, sabe? Um corpo assim bonito, rosto bonito, afilado, loura. E aí você me pergunta, bom, Guilherme, nesse contexto, será que não é mais pelo que a empresa estava buscando ou foi mais pela aparência? Eu acredito pelas duas coisas. Por quê? Loja de carro, quem compra mais carro são homens. Então é muito melhor você botar uma mulher bonita para atender homens que compram carro do que botar um homem. Talvez eu venderia mais do que aquela mulher, não sei. Mas eu teria mais técnica, com certeza,
para, enfim, conversar com as pessoas, prospectar. Eu sei que eu me sairia muito bem. O outro rapaz, ele era também mais bonito do que eu e ele não ficou com a vaga especificamente de vendedor. Mas tempos depois eu vi pelo LinkedIn que ele tinha ficado também na empresa porque, enfim, em outra vaga. Mas ele era uma pessoa bonita. Dos três ali eu era mais feio, mas eu era mais preparado. Então, você que é feio, você tem uma desvantagem competitiva. A sua aparência, por mais que você queira falar que não importa. Ah, Guilherme, o que importa são meus conhecimentos. Não, a aparência importa. E se você é uma pessoa feia, por favor, faça o que você puder para andar alinhado com uma camisa boa. Não precisa ser uma camisa de marca, mas uma camisa boa, uma calça ajustada, o seu cabelo penteado, a sua barba, se você tiver feita, ou se você é uma pessoa que não utiliza barba, deixa a barba crescer para ver como fica, para você ver uma nova skin sua. Faz isso. Se você é feio, você precisa utilizar outros recursos para que você possa compor ali a sua imagem. Porque a nossa imagem não é só o rosto. É o rosto, é o corpo, é a forma como a gente se veste. E aí eu te dou outro exemplo, só para você entender um pouco mais sobre isso que eu estou te falando. Tem pessoas que são feias, mas elas têm um corpo bonito. Elas são pessoas ali com uma estrutura física boa, são fortinhas e tal. Te dou um grande exemplo de mulher. Cara, você vê mulheres que são feias. Você olha pro rosto daquela mulher e fala, nossa, mano, que mulher feia. Mas você vê, ela tem um corpo bonito. Então isso tira o foco da feiura do rosto e põe o conjunto da obra. Tá? E você pode falar, que machista, que isso, que aquilo. Cara, é uma realidade. Primeiro ponto é, feio. Se você é feio, preste atenção nisso. Se você é pobre, tente de todas as formas ser inteligente, que é o próximo ponto que eu vou entrar um pouco mais sobre isso. Mas quando você é pobre, você é taxado como coitadinho. Por mais que você não queira, quando você é pobre e você está nos lugares onde as pessoas elas têm mais dinheiro do que você, elas têm mais acesso, você sempre vai ser o excluído. E aí eu vou trazer outro exemplo também da minha vida. Eu não nasci em berço de ouro. Eu gostaria muito de ser um herdeiro e falar, pessoal, eu sou herdeiro, trabalho na empresa do meu pai. Mas não, nascido e criado num bairro periférico, história da maioria dos brasileiros, tá? Na escola, eu estudei numa escola... Sempre estudei em escola pública, tá? Mas uma dessas escolas públicas que eu estudei, tinham pessoas que frequentavam ali que os pais eram pequenos empreendedores e tudo mais. E nessa turma que eu estudei especificamente do primeiro ano, foi engraçado, porque estava na febre do iPhone 5S. E da minha sala, várias pessoas, vários colegas de sala compraram esse iPhone logo no lançamento. Tipo, ele lançou, deu 2 meses, já tinha umas 5, 6 pessoas da minha sala com esse iPhone. E eu tinha um Pocket, um celular horrível, enfim, era o que tinha na época. E era muito engraçado, porque eu me sentia deslocado. Minha mãe trabalhava, ganhava salário mínimo, então, por exemplo, as pessoas ali tinham tênis da Adidas, por exemplo, que hoje um tênis da Adidas é R$200, né? Mas, sei lá, naquela época devia ser mais caro, e minha mãe ganhando salário mínimo é mais importante ela pagar a conta do que comprar tênis da Nike. Então ela comprava um tênis genérico, um Olímpicos, enfim, qualquer outro tênis que não fosse um de marca. A minha bolsa não era uma bolsa de marca. A roupa que eu ia não era a farda da escola mais top, porque tinha a farda da escola top e tinha a farda mais ou menos. A minha era mais ou menos. Então eu me senti deslocado. Quando eu entrei na faculdade, eu estava nesse processo, primeiro emprego, lá no material de construção e tudo mais. E os meus colegas de classe, muitos deles eram mais velhos e já tinham carro, já tinham casa, já tinham até bons empregos. Então eles andavam mais bem vestidos, tinham acesso a ir a lanches, restaurantes e tudo mais, e eu não tinha. E eu me sentia muito deslocado. E eu sempre era o pobrezinho. Ai, chama o Gui, vai lá, o Guilherme, poxa e tal. A minha sorte é que eu sempre fui muito simpático, sorridente, tratei todo mundo bem, e as pessoas, tipo, eu era o chaveirinho das pessoas, eu sempre fui o chaveirinho das pessoas, nesse aspecto, quando eu era pobre, eu não tinha nenhum dinheirinho, tinha nada, entendeu? Então, assim, se você é pobre, você precisa, de alguma forma, ter um destaque em algo, e aqui eu quero te trazer isso, esse é o ponto. Se é pobre, você precisa ser bom em alguma coisa. Seja bom em conversa, seja bom em vender. Eu sempre fui muito bom em vender, em fazer rapport, conexão com as pessoas.
Então, uma das técnicas, que inclusive você pode encontrar no livro Spin Selling, que é um livro excelente de técnica de vendas, de rapport, é você fazer um elogio sincero. Te dou um exemplo. Você está conversando com uma pessoa e você percebeu que ela está com um relógio, por exemplo. E aí você faz um elogio sincero sobre aquele relógio. Você pode não conhecer a marca do relógio nem nada, mas você olha que é uma pulseira de couro. Nossa, eu curti muito a pulseira desse relógio. Que relógio é esse? A pessoa, obrigado, é um relógio fulano de tal. Ela vai falar ou que ela comprou no camelô, ou que ela comprou de tal lugar. Enfim, ela vai te contar a história daquilo. Isso você já gerou uma conexão emocional. E aí quando aquela conexão emocional ou qualquer tipo de conexão, tá? Para iniciar uma conversa. Quando aquela pessoa acabar de falar aquilo, você repete a última coisa que ela falou. E aí você continua conversando. Então a pessoa vai ter a impressão que, caraca, essa pessoa é muito legal, ele sabe se conectar. E para vender você precisa fazer rapport. Então eu sempre fui muito bom de fazer conexão com as pessoas e vender. Logo isso me deu destaque. Então, feio e pobre, pelo menos eu era inteligente. E aqui tem um outro ponto, que é você ser burro. Hoje em dia, nós estamos na era da tecnologia, da informação. Hoje, com um clique, com um vídeo, com um chat GPT, você tem acesso a informações densas, detalhadas, resumidas, enfim, você que escolhe a qualidade da informação que você vai ter na sua mão. É inaceitável. Hoje é inaceitável que você seja burro. E o que é ser burro? Você não saber conversar com as pessoas. Cara, você não precisa ser um gênio, saber da história do Brasil, a história da Segunda Guerra, saber todos as regras da língua portuguesa, enfim, você não precisa ser aquela pessoa mais intelectual do mundo. Mas para pensar comigo, se você é uma pessoa que já tem essas duas desvantagens na sua vida, você ser burro vai te colocar lá em último, lá embaixo, as pessoas vão te tratar como um lixo. E eu tenho certeza que você não quer ser assim. Tá? Se você é bonito, o fato de você ser bonito, isso vai te abrir portas. Mas só ser bonito, meu filho, não paga a conta. A não ser que você vá ser ator, vá trabalhar com a sua imagem e tudo mais. Mas, cara, mesmo assim você precisa ter o básico de conhecimento. Então, saber sobre assuntos gerais. Eu te dou, assim, uma dica. Não acho o maior centro de informação do mundo, mas abre o G1, por exemplo, e vê as notícias do dia. Vê o que está acontecendo. Quando tal pessoa entrar em um assunto, você, caraca, eu vi sobre isso e tal. O que tu acha desse ponto? Você não precisa saber de tudo que está acontecendo ali, mas você entra na conversa, dando a sua contribuição, falando um pouco sobre aquele assunto, as pessoas vão falar, opa, esse cara é diferente, ele sabe do que ele está falando. E eu, por exemplo, por saber do mercado financeiro, hoje em dia, quando eu visito alguns clientes e a gente está fazendo operações estruturadas ali, ele quer saber o que eu acho da economia, o que eu acho que vai acontecer nessa guerra tarifária, geopolítica. Se eu sou um cara que não está antenado, que não tá nem aí para isso, como é que eu vou conversar com um cara que fatura 100, 200, 300 milhões, como é o caso de alguns clientes que eu atendo? 300 milhões, o cara quer saber o rumo da geopolítica, como é que os Estados Unidos e a Europa interferem aqui, ele quer saber da macroeconomia, qual vai ser a tendência da taxa de juros no tempo. Se eu não tiver conhecimento, como é que eu vou conversar com um cara desse? Eu tô trazendo pra minha realidade, mas você pode aplicar pra sua, cara. Entendeu? Então, assim, se você é feio, pobre e burro, pelo amor de Deus, olhe essas coisas que eu tô te falando e tente melhorar. Você não vai conseguir melhorar tudo de uma vez. A feiura é algo que não tá no seu controle, tá? É a única coisa, você mudar o seu rosto não está no seu controle 100%. Ainda que você possa investir numa cirurgia plástica, que você possa fazer uma harmonização facial, botar lente no dente, eu não tenho lente, tá? Mas se fosse preciso eu botaria, porque o teu sorriso, tá? O teu sorriso, ele é a porta de entrada. Quando você sorri, você abre portas. Então preste atenção nisso. Feio, pobre e burro. Não seja essa pessoa, porque senão você vai ser sempre ali, deixado de lado, você vai ser o coitadinho, as pessoas vão te desprezar, você não vai ser chamado para os lugares, ou se você for chamado para os lugares, vai ser só para as pessoas desdenharem de você e falar, olha lá, poxa, o cara ali não deu certo na vida, ele é pobrezinho, olha o coitadinho. Você quer ser um coitado ou você quer ser uma pessoa que de fato toma rédea na sua vida? E olha
que eu sou uma das pessoas que tem consciência de que meritocracia, várias paradas que as pessoas falam na internet, os coaches falam, não existe de fato. Eu vou te falar o porquê que não existe. Porque, por exemplo, se você quiser muito algo, eu quero muito, isso não vai fazer nada na sua vida, só o querer. Você precisa ter habilidade, você precisa ter conhecimento, você precisa ter acesso a pessoas que possam te ajudar, mas você sendo uma pessoa totalmente desinteressante de todos os pontos de vista, isso não vai te abrir porta em lugar nenhum. Eu espero de fato, tá, que esse vídeo possa ter te ajudado com alguma coisa. De verdade, se você teve um insight, comenta aqui, pô, isso que tu falou faz muito sentido, já aconteceu isso comigo, ou então eu sou assim, quero mudar, que eu posso trazer outros vídeos falando sobre esse assunto. Eu vou começar a fazer mais vídeos como esse de reflexão, trazendo aí coisas que são do meu dia a dia, que eu vivo ou que eu vejo, entendeu? Porque isso aqui, tá, não é uma questão de opinião. Não tô te dando opinião. Se você pesquisar bem, eu não trouxe aqui dados científicos para te mostrar, mas sim, pessoas que têm uma aparência ruim, elas têm menos oportunidade de trabalho, pessoas que são burras, você já sabe, elas não vão conseguir nada na vida porque têm um intelecto baixo. Pessoas pobres, elas não têm acesso a oportunidades que pessoas que têm mais dinheiro têm. Não circulam em meios que outras pessoas que têm condição circulam. Então, isso aqui são fatos. Você pode ficar chateado comigo, você pode comentar, falar um monte o que você quiser aqui. Mas eu te trouxe fatos e eu quero que você reflita sobre isso. Meu muito obrigado, eu sou o Gui. Até o próximo vídeo. Valeu!